Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Meus amados, neste momento nós queremos trazer um depoimento do desligamento de um capitão da Polícia Militar da IEADPE. Na verdade, o que está acontecendo é uma enxurrada de denúncias, de escândalos que tem se avolumado a ponto de as pessoas mais exigentes, digamos assim, não aceitarem a situação atual da IADPE, não em função da instituição, que, como nós sabemos, é uma instituição séria, os membros, os irmãos, mas o problema todinho é a liderança, como se tratam as coisas na IADPE, tudo às escondidas. Os pastores não prestam conta do que entra, do que sai. E, além disso, irmãos queridos, a tirania, a falta de amor, a falta de apego às coisas espirituais e o excesso de apego às coisas materiais. Não é? O grande mestre Jesus Cristo disse que a gente não deve ajuntar riquezas onde a traça e a ferrugem corrói, consomem, não é? Mas ajuntar tesouro nos céus. E, diferentemente, esses homens têm andado na contramão do Evangelho. Então veja, por favor, aqui a gravação do coronel, que deixa a IADPE em virtude e outra coisa, ele deixa dizendo tudo aquilo que nós queríamos que alguém dissesse. Preste atenção, por favor. Meus irmãos, na paz do Senhor, meu nome é Olésio, tenho 54 anos de idade, todos eles dedicados à Assembleia de Deus em Barreiros. Coopero como auxiliar oficial. Eu gostaria de vos informar da minha saída, juntamente com a minha esposa, da IADPE. Entretanto, ao contrário de muitos, vou trazer algumas motivações. Motivações essas que vinham me inquietando há alguns anos e que culminou com essa tomada de decisão. Gostaria inicialmente de frisar que nunca fui influenciado por ninguém. Essa é uma decisão tomada por mim, após muitas ponderações. Desde que os cultos foram suspensos, fiquei refletindo. Confesso que a forma como a igreja está sendo conduzida me levou a entrar numa reflexão e constatei motivos que não coadunam com os meus sentimentos e como deve ser uma igreja. Pois tenho convicção de que atualmente estou pertencendo a uma empresa religiosa. Percebi que os nossos cultos estão ritualistas, formalistas e se cultuando mais ao homem do que ao próprio Deus. Então vou listar alguns pontos sobre os quais refleti durante longo período e que teve como desfecho a minha tomada de decisão. A nossa igreja deixou de ter pastores e passou a ter gestores, só tendo apenas um pastor, que é o pastor Ailton. Vejam só, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, gestor é a pessoa que gerencia bens ou negócios de outrem. Por isso afirmo que a nossa igreja Assembleia de Deus de Pernambuco deixou de ser uma igreja e tornou-se uma empresa. Deixou de ter irmãos, ou seja, irmãos são apenas os das bancas, os do púlpito passaram a pertencer a outra casta e não se concebe chamar de irmão a um presbítero ou um diácono. Imagine um gestor. Passou a ser exercido forte formalismo. Foi adotada uma hierarquia e disciplina que faz inveja até mesmo às forças militares. Digo isto porque passei 31 anos na Polícia Militar de Pernambuco e nem mesmo lá vi tanta hierarquia e disciplina. A falta de comunhão e respeito por outras denominações e até mesmo por irmãos da mesma denominação, mas que vêm de outros estados da federação e que muito mal são apresentados. Falo isto porque tenho exemplo de alguns irmãos barreirenses que servem como pastores em outros estados e que, quando estão nos visitando, não lhes são dadas as devidas honras. E outro, e principal fato que foi preponderante, foi ver em uma audiência na justiça o pastor Ailton se omitindo a responder vários questionamentos
sobre assuntos óbvios e até mesmo afirmou categoricamente: eu não conheço o projeto Cidadania, algo que me decepcionou totalmente, uma vez que todos os integrantes da IEADPE sabem desse projeto. Quero ainda dizer que pensei muito em pessoas como a irmã Helena, pela qual nutro um carinho muito grande e respeito, o presbítero João, companheiro da escola dominical, e ainda o presbítero Pereira, dirigente da congregação em Maria Malha. Mas diante de tudo o que foi exposto, tomei a decisão de me desligar da IEADPE, com tristeza, Deus sabe, mas não acredito que haja um céu apenas para os crentes da Assembleia de Deus de Pernambuco, como alguns líderes fazem transparecer. E antes que alguém diga que esteja eu interessado em algum cargo, informo que não estou interessado, pois quem me conhece sabe que por vezes rejeitei indicação para o diaconato. Quero apenas ser um crente do banco e ter um lugar nos céus. Que Deus em Cristo vos abençoe. A nossa intenção, irmãos, é irmos para a Rede Esperança. E digo para os queridos e amados irmãos da Assembleia de Deus de Barreiros que eu permanecerei sendo o mesmo e estou à disposição de todos vocês. Que Deus em Cristo nos abençoe e vos abençoe em nome de Jesus. Bem, meus queridos irmãos, a pergunta que eu lanço agora para os líderes da IEADPE é: quem é que está errado? As pessoas que estão saindo ou a direção? Porque as pessoas não conseguem enxergar em que situação a direção da IEADPE mergulhou. Eles tentam agora fazerem algum movimento para se safar, mas é debalde, porque o escândalo já foi feito, o estrago já foi feito, credibilidade, a IEADPE, a liderança não existe mais, não tem mais. Me diga qual o pastor da IEADPE que é honesto, transparente, a ponto de prestar contas mensalmente aos membros. Existe algum? Se existe, por favor, nos envie, porque nós queremos parabenizá-lo, porque não existe mais. Eu não conheço uma cidade em que os pastores trabalhem com transparência na IEADPE. Isso fomenta, irmãos, lógico, não precisa ser tão inocente, sabe, ou querer ser inocente para não dizer que isso fomenta a questão da desonestidade, tá certo? As falcatruas, porque quem quer fugir dessas coisas, você faz as coisas transparentes. Quem quer fugir de prostitutas, faz como José, pode deixar até as sandálias para trás, mas ele corre para fugir desses males. Então esses homens estão atolados nessa situação porque não ouviram conselhos, não querem ouvir conselhos, se acham mais sábios do que outros, não têm nem formação muitas vezes, irmãos. Uma formação, eu digo uma formação social, onde eles aprendam a conviver e a respeitar o meio. É essa formação que eu me refiro. Eles não têm a habilidade de lidar com gente. E aí acontece isso agora. Então, a pergunta que fica para a direção: quem está errado? Quem está saindo ou os senhores que estão levando a essas consequências? Que Deus possa nos abençoar.